Boa tarde, bom domingo. A convite da Pinacoteca Benedito Calixto, o acervo dos escritores santistas dá início à resenha em live com assunto em pauta. Há meses resenhou-se a espiritualidade em poética quântica. Hoje, o que poderia ser dito direto e reto sobre a era da resiliência, caso isso fosse perguntado? Você responderia que é um conjunto relevante de temas merecedores de estudo, evocando a vida em nosso planeta Terra? Pois isso aqui está, longe de querer exaurir tais assuntos, como já o faz Jeremy Rifkin, em sua escrita com propriedade de bom estudioso, especialista de renome mundial e conselheiro governamental global de mudanças tecnológicas na vida humana e no meio ambiente. Agora, a ousadia poética viceja nessa live, em textos por literatura comparada, em versos. Assim, o calor presente assola o solo pátrio, fogaréu em cana. Por iniciativa do acervo, sob criação e curadoria de Ricardo, também em timeline, por aqui. Antes que se estabeleça uma dissonância cognitiva entre comentários democraticamente bem-vindos e cada timeline, pondera-se a você, na minha função de moderador, ao se deparar com os termos dados à live, a era da resiliência, lembrar que, entremeando tal época e sentimento, está a poética como conteúdo. Parafraseando as notícias de jornais, diria-se assim: o tempo é de fazer um inventário para saber-se qual a herança planetária que deixa-se hoje, não é mesmo? O 30º Leiro Vizinho, a Era da Resiliência, em live, pautada hoje por obra de autor vivo, em resenha provocada e em literatura comparada, referenciada em livros autorais dos resenhistas. Desnudo Mar Selvagem, de Ricardo, Tempos de Maiati, assim como o Diário de Formiga Jerusa, de Valéria, e Romanceiro Fraterno, de Fernando. Todos os autores vivos citados apenas são daqui: Valéria, Florenzano, a Maiati, de São Caetano, o Fernando Maiati Ferraz, Fernando Paráboli, de São Longínquo, São José do Rio Preto, e também a Ruth, que foi convidada, também está ausente desde a capital de São Paulo. Assim, ambos suprindo aquilo que demanda o jovem escolar, abordar obras de autores vivos, isto expressado em périplo por 6 municípios do total de 9 que compõem a Baixada Santista. Também de autores citados em literatura comparada dentro de cada resenha. Sigamos. Boa tarde àqueles que assistem, os autores resenhistas presentes. Passa-se a palavra para um alô de cada um. Em estúdio, fazendo da minha voz o alô de cada um, que esteve em estúdio, mas que agora passa a ser gravado por meu intermédio. Que sinta-se acolhido assim, quando da sua resposta em resenha. Provocação. O livro A Era da Resiliência, de Jeremy Rifkin, enaltece o processo, sem esquecer da estrutura. Quando traz dados, por exemplo, de que cada ser humano constitui um microbioma, contendo 370 trilhões de células virais. Esses vírus contribuem para sua defesa imunológica contra bactérias. Assumir com humildade que quase 53% da pessoa é constituída por seu viroma. Rapidamente, eu sublinharia que, acima da estrutura, há uma compreensão assemelhada a tal processo no coletivo de humanos com esse trecho. Encontraram a vítima voluntária nas novas famílias de imigrantes que entraram na América naquela época. Na mesma, em seu capítulo 6, o ardil 22 do capitalismo, mais eficiência, menos trabalhadores e mais dívidas do consumidor, para sair do determinismo biológico e entrar no relativismo que a isto agrega. Friso para mostrar, assim, o quanto um contexto do processo econômico influencia a qualidade de vida de cada pessoa. Qual sua antítese, no caso a minha, em provocação da Maiati, em sinergia
com esse interlocutor aqui, a seguinte percepção assim: numa visão menos científica, penso eu, dito pela Maeti, que é de Rifkin, lembro-me de uma entrevista de Bruce Lee, então no auge da carreira, em que ele, após ter criado sua própria forma de luta oriental, criada a partir de suas experiências e conhecimentos da cultura ancestral de seus antepassados, disse ao jornalista: "Be water, my friend." Essa era a base de sua luta, de sua adaptação, moldar-se à arte, à água. A sua arte, a água. Você é uma pessoa apreciadora da arte de remar, no caso, dirigido a minha provocação pela Maiti, uma pessoa apreciadora da arte de remar, que vive próximo ao mar, que tem o elemento água como parte muito importante de sua vida diária, como percebe o risco das mudanças climáticas e como percebe nosso pensar e nosso cérebro resistindo em conjunto com todas as forças e processos descritos por Rifkin, que nos demonstra que, afinal, nossa autonomia individual é ilusória? Maeti Ferraz, o texto. Eu respondo: tudo isso à beira do mar, Maeti, contado abaixo, a seguir, no caso, em direção à provocação feita por você, pois a resposta está dentro de cada um, também sujeito em protagonismo que evolua, além de ser coadjuvante da natural paisagem. Grato, essa tese, assim pautada, encontra antítese em minha obra literária, por literatura comparada, com o dizer de Moretti, ali transcrito em epígrafe assim: cada espaço determina, ou pelo menos encoraja, sua própria espécie de história. Isso induz o leitor à conotação do ambiente, estrutura, que incide em fragilidade de Vicenzo, o protagonista de um processo, que apesar de forte ao aparecer em pele, por desde a Europa, passa por estruturas ambientadas nos Estados Unidos da América, além da Itália, América Central e Brasil, em resiliência. Quiçá o personagem protagonizando o romance Desnudo Mar Selvagem, em Dizeres, em seu capítulo 4, Mar Aberto, Poética e Diálogo, reflita isso ali na narração, dentro de um alinhavo de tal contexto assim: a arte, ao transcender memória, é impermeado sonho, mesmo se mal acontecido. Esta é a reflexão advinda de viagem até aqui ao país, em sutil epípeto, neste desnudar da minha obra, assim evocada. O que nos humaniza é o convívio com os mortos e com os que ainda não nasceram. Pondé, numa evocação quase teológica. Tal fala nos remete ao paraíso perdido como tese e ao céu prometido como antítese, respectivamente como estruturas humanizadoras, idealizando sim, mas omitindo-se o processo em tal enunciado, da dialética no conflito sofrido em cotidiano, ao menos nesse trecho transcrito do filósofo. Mas presente está lá, dentro de uma dimensão feminina, um resgate, logo a seguir em ódio à mulher, isto de minha própria lavra, o que justifica, portanto, esta literatura comparada aqui na resenha em aprofundamento menos pragmático, ódio a Maria, aqui representando a Maiti como mulher. Ao amanhecer na Pinacoteca, a convite, qual o diálogo que se processaria entre duas estruturas históricas de nossa paisagem cultural? Vejamos isto em uma parte da prosopopeia autoral minha, assim: eu que reflito arte do lado de cá do canal, em contraponto à sua força, minha fortaleza de Santa Amaro da Barra Grande. Obrigado, Pinacoteca Benedito Calixto. Fico olhando, rememorando. Ao entardecer em dialética, por exemplo, pelo pai do escritor, Suassuna, tem-se uma história. Ele inaugurou, como gestor do Estado, um hospital psiquiátrico com terapia constituída pelo trabalho. Nisso também encontra-se uma estrutura que se submeteria a um processo resiliente, assim na inauguração acontecida na presença do autor de tal proposta médica. Entraram vários pacientes dirigindo carrinho de pedreiro, mas antes apenas um com a boca do tal veículo para baixo. Indagado pelo pai do Suassuna qual a sua razão, distinta dos demais, o paciente responde: senão eles colocam coisa dentro para eu carregar.
Algo em antítese aconteceu comigo ao procurar um container no subsolo de um supermercado de lâmpadas para reciclagem. No caminho, encontrei um colega médico a quem confessei estar aposentado, portanto, em busca de outros discernimentos, ao que retrucou que fosforilar, quiçá no sentido de pensar em excesso, poderia levar a pessoa à loucura. Isto contrapondo-se ao enunciado citado por mim, em A Era da Resiliência. Cada homem é um microbioma constituído de 47% de células. Este meu dizer dá-se presunçosamente emancipador a cada um para cuidar de si. No caso de um piriri, assim complementando, o que apenas um médico poderia fazer, senão com a ajuda de 370 trilhões de vírus que habitam o seu paciente? Bom, pelo menos que se dê crédito ao diagnóstico viral, à patologia tal que não sangre. Sem juízo de valor, por favor, pois a cultura é a troca de saberes, onde cada um ganha algo, diferente de consumo, onde, em equilíbrio, um perde algo em troca de outra coisa. Agora, literalmente, se uma lâmpada perde seu brilho fosforilante, evita-se jogá-la em vala comum, e sim juntando-se a outras que, assim, ainda reflitam os raios naturais do sol, quando expostas a ele. Boa tarde, Maiati e Fernando. Boa tarde. Maiati, sua obra autoral Tempos evocaria poeticamente, em sua denúncia, ao ali dizer, pobres deles, quem não sonha dá um passo atrás. Nisto há a característica da área de humanas, em relativizar a realidade, com a visão que a transcenda, idealizando através do sonho. Você encontra sinergia em seu enunciado, com a biológica abordagem em A Era da Resiliência? Digo isto, pois nesta obra dá-se espaço à relatividade de cunho científico. Assim percebido, mas de olhos bem abertos, que o corpo humano é um microbioma, onde 47% de suas células sejam próprias e 53% constituídas por 38 trilhões de bactérias e 380 de vírus. Isto reafirma sua ancestral origem, Maiati, com o sangue de cordeiro como uma parte humana, mas pintando-se com o ouro do bezerro, como uma parte agressiva e não domesticada. O dizer de sua lavra está assim interpretado a minha leitura. Grato, Maiati. Eu abraçaria sua antítese para sobrevir uma síntese, mesmo que se contraponha à minha tese. Referenciado está ali que o que nos faz humanos é a mistura de nosso DNA e o DNA dos micróbios, de nossas entranhas. Que tal, Maiati? Eu vou responder a sua provocação, mas primeiro eu vou ler a minha resenha. Tá? Bom, boa tarde a todos, né, e todos que vão assistir essa gravação. A minha resenha chama Energia. Lendo o capítulo O Eu Ecológico, cada um de nós é um padrão dissipativo, de A Era da Resiliência, de Jeremy Rifkin, começo a lembrar dos meus tempos de colégio e de cursinho pré-vestibular. Meu contato com as definições e funções de células, de átomos, me fez pensar muito sobre do que realmente somos feitos, nós e o planeta que habitamos. Enfim, o universo. Em diversos momentos me perguntava sobre isso. Por fim, percebi que os átomos são a parte mais ínfima das coisas, mas nem por isso menos importantes. O contrário até. Essas questões ficaram então sossegadas na minha mente. Nunca fui afeita às ciências exatas, então não me sentiria bem tentando encontrar explicações científicas. No referido capítulo, Rifkin aborda como a raça humana foi passando dos tempos primitivos em que vivia em grupos aos tempos atuais, em que vivemos isoladamente encaixotados. Perfeita análise de nosso comportamento. Apesar da busca constante do ser humano em manter e solidificar sua individualidade,
Sinto que cada um de nós é apenas um grão de areia no universo. Ao ler os comentários de Rifkin sobre Darwin e outros cientistas, lembrei-me de um sonho que tive há anos. Via um ser que parecia ser um macaco, mas que estava em pé, como um homem. Ele olhou em volta, olhou e percebeu que estava vivo. Lágrimas vieram aos seus olhos. Acordei assombrada. Nunca mais esqueci esse sonho. Rifkin traz também a questão da água na composição do universo. Nunca foi tão importante relembrar que não somos nada sem água. Começamos a existir em meio líquido, e quando deixamos de viver, o líquido nos deixa. A questão da água também me faz lembrar de um sonho, este recente. Estava no fundo de uma casa, uma espécie de quintal, uma daquelas coisas imprecisas que vemos nos nossos sonhos. O lugar era cercado de pedras grandes num espaço arredondado e em declive, e as pedras estavam na parte mais alta desse declive. Fazia muito calor, e eu peguei uma mangueira que estava no chão. Pensei, vou jogar água nas pedras. Elas também precisam de água. Sentia como se as pedras estivessem me pedindo para jogar água nelas. Ao ler o texto de Rifkin, percebo que meu sonho não foi de todo maluco. Voltando à questão dos átomos e das células, hoje penso que tudo é feito de energia. Tudo e todos são energia em movimento constante. Até o ronronar de um gato traduz energia. Então, procuro me manter em harmonia com o universo e em paz comigo para poder gerar energia construtiva. O texto de Rifkin me fez lembrar do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. A viagem ao passado pré-histórico de nosso planeta, o começo da raça humana contrastando com uma previsão do futuro, uma evolução, pergunto eu. A obra de Rifkin nos faz pensar sobre o que vamos nos tornar, o que vai ser o nosso planeta e nosso universo daqui para frente. Sim, porque o presente constrói o futuro. Sob a provocação, diria que meu poema Denúncia dialoga mais com o capítulo 6, que fala sobre questões econômicas, ou com os posicionamentos e julgamentos de um modo geral. Na verdade, é uma crítica aos que cobram perfeição do pensamento de outros, especialmente quando eles próprios não pensaram nada ou quase nada. Por pensar, refiro-me ao ato de conceber análises de nossa existência. Surpreende-me o fato de que tantos pensares que se propagaram ao longo do universo possam ser alvos de diferentes sentimentos. Um pouco de inveja, talvez? Provocação para Ricardo Roque. Contrapondo à inveja que foi dita a ti, reagindo à provocação feita por ela, eu subscreveria esses versos. Eu quero ser como as ondas do mar, como as nuvens no vento, mas eu sou eu. Um dia eu vou saltar. Para fora da minha pele, eu vou mexer o céu, como 100 violinos. Sandra Cisneros, Minha Casa, na Rua Mango. Mas diria que, ao passar por caixa executivo de supermercado, fui constrangido pela presença de um guarda particular, talvez por vestir um impermeável com zíper em dia de calor. Estava sendo alvo de olhares insistentes pelo segurança patrimonial. Invejar tal protagonismo de servir ou de ser servido naquela relação de consumo em que há expectativa que pressiona o pagamento por cada um item consumido, ali sob suspeita de subtração. A relação aqui em live, há trocas entre a gente, sempre referenciando aquele que é o autor. Isso é um invejável dizer, né? Você, Maeti, é a boa timoneira. Grato, eu abraço. Você quer fazer a provocação, a minha fala, Maeti? Maeti, fica à vontade. Vamos lá. Numa visão menos científica, penso eu, que a de Rifkin, lembro-me de uma entrevista de Bruce Lee, então no auge da carreira, em que ele, após ter criado sua própria forma de luta oriental, criada a partir de suas experiências e conhecimentos da cultura ancestral de seus antepassados,
disse ao jornalista. Be water, my friend. Be water, my friend quer dizer, seja água, meu amigo. Essa era a base de sua luta, de sua adaptação. Moldar-se à água. Você é uma pessoa apreciadora da arte de remar, que vive próximo ao mar, que tem o elemento água como parte muito importante de sua vida diária. Como percebe o risco das mudanças climáticas e como percebe nosso pensar e nosso cérebro resistindo em conjunto com todas as forças e processos descritos por Rifkin, que nos demonstra que, afinal, nossa autonomia individual é ilusória? Obrigado, Mayati. Tudo isso à beira do mar, Mayati, contado abaixo, em direção à provocação feita por você, pois a resposta está dentro de cada um, também sujeito em protagonismo, que evolua além de ser coadjuvante da natural paisagem. Essa tese, assim pautada, encontra antítese em minha obra literária, por literatura comparada, com o dizer de Moretti, ali transcrito em epígrafe assim: cada espaço determina, ou pelo menos encoraja, sua própria história, espécie de história. Isso induz o leitor à conotação do ambiente, estrutura, que incide em fragilidade de Vincenzo, o protagonista de um processo, que apesar de forte ao aparecer em périplo desde a Europa, passa por estruturas ambientadas nos Estados Unidos da América, além da Itália, América Central e Brasil, finalmente. Quiçá o personagem protagonizando o romance Desnudo Mar Selvagem, em dizeres em seu capítulo 4, Mar Aberto, Poética e Diálogo, reflita isso ali na narração, dentro de um alinhavo de tal contexto assim: a arte, ao transcender memória, impermeado sonho, mesmo se mal acontecido. Esta é a reflexão advinda da viagem até aqui, ao país, em sutil epípeto, nesse desnudar de minha obra, assim evocada. O que nos humaniza é o convívio com os mortos e com os que ainda não nasceram, com Dé, numa evocação quase teológica. Tal fala nos remete ao paraíso perdido, como tese, e ao céu prometido, como antítese, respectivamente, como estruturas humanizadoras? Idealizando, sim, mas omitindo-se o processo, em tal enunciado da dialética no conflito sofrido, em cotidiano, ao menos nesse trecho transcrito do filósofo. Mas presente está lá, dentro de uma dimensão feminina, um resgate. Logo a seguir, em ódio à mulher. Isso de minha própria lavra, o que justifica, portanto, essa literatura comparada aqui na resenha, em aprofundamento menos pragmático, ode a Maria. Ao amanhecer na Pinacoteca, a convite, qual o diálogo que se processaria entre duas estruturas históricas de nossa paisagem cultural? Vejamos isto em uma parte de prosopopeia autoral minha assim: eu, que reflito arte, do lado de cada canal, em contraponto à sua força, minha fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Obrigado, Pinacoteca Benedito Calixto. Fico olhando, rememorando. Ao entardecer, em dialética, por exemplo, pelo pai do escritor Suassuna, tem-se uma história. Ele inaugurou, como gestor do Estado, um hospital psiquiátrico, com terapia constituída pelo trabalho. Nisto também encontra-se uma estrutura que se submeteria a um processo resiliente. Assim, na inauguração acontecida, na presença do autor de tal proposta médica, entraram vários pacientes dirigindo carrinho de pedreiro, mas apenas um com a boca de tal veículo para baixo. Indagado pelo pai do Suassuna qual a sua razão, distinta dos demais, o paciente responde: senão eles colocam coisa dentro para eu carregar. Algo em antítese aconteceu comigo ao procurar o container de lâmpadas para reciclagem no supermercado, em seu subsolo. No caminho, encontrei um colega médico, a quem confessei estar aposentado.
portanto, em busca de outros discernimentos, ao que retrucou que fosforilar, quiçá no sentido de pensar em excesso, poderia levar a pessoa à loucura. Isto contrapõe-se ao enunciado, citado por mim, a era da resiliência. Cada homem é um microbioma constituído de 47% de células, etc. Esse meu dizer dá-se presunçosamente emancipador, a cada um para cuidar de si, no caso de um piriri, assim complementando o que apenas um médico poderia fazer, senão com a ajuda de 370 trilhões de vírus que habitam seu paciente. Bom, pelo menos que se dê crédito ao diagnóstico viral, à patologia tal que não sangre, né? Sem juízo de valor, por favor, pois a cultura é a troca de saberes, onde cada um ganha algo, diferente de consumo, onde em equilíbrio um perde algo em troca de outra coisa. Agora, literalmente, se uma lâmpada perde seu brilho fosforilante, evita-se jogá-la em vala comum, e sim ir juntando-a a outras, que assim ainda reflitam os raios naturais do Sol, quando expostas a ele. Eu não sei se eu fui claro, mas em todo caso, eu faria uma provocação ao Fernando Parábola, e quem sabe, ele entrando nesse caldo de cultura, a coisa fique mais clara. Fernando, eu gostaria de provocar você da seguinte forma. O mar, como citou a Maeti, nos pauta, mas com ataque de negacionistas ao aquecimento global, advindas de ações equivocadas, para dizer o mínimo. A água doce que nos chega aqui está sendo assoreada no leito do rio. A sua poética já evocava em seu romanceiro fraterno tal descalabro, em versos intitulados Carta, onde está dito: o que escreve o poeta a seu filho, do mesmo, o de sempre. Aqui estão todas as chaves. Você escreveria, Fernando, sobre o fogo na mata ciliar, à beira dos rios de nosso manancial, dando origem ao assoreamento de seu fluxo? Em um mundo real, capital da natureza, está dito que a verdadeira riqueza do que depende todo o processo de vida e sem o qual o sistema econômico não existiria, permanece notadamente desconsiderada pelos economistas e líderes empresariais, e é aí que começam as externalidades negativas. Aqui a jusante, essa água poderia, por eletrólise, liberar o hidrogênio gerador de energia limpa, na quebra da molécula de O2, H2O. E também o oxigênio, tão necessário à vida planetária, não é mesmo? A cana-de-açúcar gera o etanol, plantado no interior do estado, que, por sua vez, libera água pelo escapamento do automóvel. Faltaria a essa água, proporcionalmente, como ativo ambiental, um reconhecimento, sim, mas isso se não gerasse o passivo antes de sua coleta, quando da queima de sua folhagem. Nós, os de Santos, estamos solidários, desde aqui à foz dos rios. Vocês, em sinergia, estão conscientes disso a montante. Embora ambos estejamos nos extremos de tal percurso hídrico, aqui permanecemos protegidos pela maresia que umedece a Serra do Mar. Já aí, no interior do estado, obrigam-se a qual ativismo com a secura advinda da queima de biomassa vegetal? Grato eu o abraço, Fernando. Boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Maete. Agradeço à Pinacoteca Benedito Calixto pela participação nesse evento. Sobre a sua provocação, Ricardo, eu noto que o diálogo sobre a relação entre o homem e a natureza
une-se ao pedido de um discurso ambiental necessário para a preservação do meio ambiente. E no meu poema Carta, agora entrando nele, citado por você, seguindo a provocação, esse poema ele traz a descrição sobre a necessidade de uma melhor observação perante os fatos. Por exemplo, que escreve o poeta a seu filho? Versos místicos sonoros que louvam Nossa Senhora. Tudo que escreve o poeta é um mosaico de letras, de palavras à mão feitas. Tudo que escreve volta em verso. Versos são porque a história é a mesma. É a consagração do nome e o próximo canto e o último canto em homenagem à vida. O pai, como vê? Como vê o filho? Ora, o poema Carta ecoa a preocupação constante com os temas que atravessam gerações. A busca por respostas, a preservação dos valores, a conexão com a natureza que nos rodeia. O poeta reconhece que as chaves para compreender o mundo sempre estiveram presentes, indicando que a história e a relação com a natureza são contínuas e repetitivas. No entanto, suas provocações revelam que o mesmo ciclo natural está sendo quebrado por ações humanas, seja no litoral, seja no interior, que causam essa destruição ambiental, principalmente devido ao negacionismo do aquecimento global, à devastação das matas ciliares e agora, como você mesmo provocou e disse, os incêndios que ocorreram aqui no interior do estado de São Paulo. Hoje, com foco maior na região que resido, no Noroeste Paulista, eu lembro-me que conversando sobre o tema com você mesmo, você me perguntou como estavam as coisas aqui, e eu lhe respondi naquela época que o céu estava como no filme Mad Max, vermelho, devido à fumaça excessiva das grandes queimadas. E naquela época também, a chuva raríssima mostrava que o ar do interior mais lembrava Caetano declamando a feia fumaça que sobe apagando as estrelas em Sampa. Bom, agora eu volto-me à dolorosa provocação que está sendo feita, pois reflete os efeitos práticos e desastrosos desse capitalismo bruto, com ações equivocadas sobre os rios, a água doce, o equilíbrio ecológico. Enquanto isso, dentro da poesia, dentro do poema no livro Romanceiro Fraterno, traz metáforas como místicas sonoras, referindo-se à diversidade religiosa. Ou seja, muitas vezes a palavra do Senhor é escrita certa por linhas tortas. O poema aponta para um desejo de registrar memórias e de viver em comunhão com o sagrado, enquanto a única resposta possível ao anfitrião é minha denúncia em poesia. Ou em prosa, a essa altura, falta de reverência à natureza, essa negligência descabida ao nosso planeta. O trecho, a verdadeira riqueza de que depende todo o processo de vida e sem o qual o sistema econômico não existiria, permanece notadamente desconsiderada. Reflete como os valores expressos estão sendo ignorados no mundo real. E, para eu terminar aqui, eu vou trazer uma intertextualidade entre os dois textos, que destaca o contraste entre o ideal poético, que enxerga a continuidade e a celebração da natureza, e a realidade pragmática e dolorosa da degradação ambiental. O chamado ativismo que surge, né, na prosa seria a resposta que o poeta esperaria do filho, uma ação concreta que fizesse jus aos valores e ensinamentos transmitidos pelo pai ao filho na obra Romanceiro Fraterno.
agradeço a oportunidade. Essa é o chamado ao ativismo que surge na prosa seria a resposta que o poeta esperaria do filho. Legal. O diálogo da formiga Jerusa daria voz a Lebiste. Lá está dito, não está chovendo, mas está ventando. Parece um prenúncio da necessidade de suprir a coleção de água com maior volume, em canal de Saturnino de Brito, em Santos, para ali poderem nadar os lebistes, não é mesmo? Passível é, pois, isto acontecer em fábula. Já dentro de sua resenha, Valéria, em síntese, para evitar spoiler da obra em pauta, tecendo dentro de literatura comparada com tão caudaloso conteúdo, suprindo a realidade com reflexão. Assim, vejamos o que antecederia tal necessidade de chuva sob a ótica de a ascensão na consciência de biofilia, onde está dito que ela se perguntava se o comportamento antissocial não seria o resultado da privação do cuidado dos pais. O dejeto de humano, em trecho particular acimentado, em outro exemplo, ocupado por homens em situação de rua, que exale odor nauseabundo, isto levado pela chuva seria pior do que a química da criolina ali jogada, que chega ao bueiro? Valéria, isto dali ao lebiste seria um pulo até um canal de água pluvial, né? Dar chance ao dono da gleba, contendo o pátio de tal casa acessível junto ao ato fisiológico com excreta, quanto ao voluntarioso ato de jogar a química, de cercar ali com um tapume, não é? Tal área é alvo de incorporação por condomínio em construção demorada de edificação projetada. Desonerar a vizinhança via ouvidoria municipal, por denúncia, quiçá tamanha descortesia aconteça para depreciar imóveis contíguos, né? Que ele seja obrigado a cercar tal área, repito, com tapumes. O Código de Postura Municipal lhe forçaria, via multa, a reconsiderar eventual ganho dele frente à perda patrimonial de vizinhos de valor, né, agregado. Confortável seria a leitura de sua obra, onde por você já estão abordadas, Valéria, as relações humanas em xeque em sua sociabilização. Ali, então, gratificante literatura. Abraço-a também por isto. A resposta da Valéria foi essa. Realmente, eu menciono bastante o tempo no meu livro. É uma formiga que escreve o diário e ela costuma, antes dos acontecimentos de cada dia, dizer como está o tempo. Fiz isto porque acho que, para os animais, o tempo é importante. Seria interessante dar voz a um lebiste, que, sendo um peixe, gostaria de mais água. O lebiste, nadando em um canal de Santos, ficaria feliz com a água da chuva, trazendo maior volume e maior limpeza. Sua provocação, Ricardo, foi forte, especialmente no que se refere aos dejetos levados pela chuva de moradores de rua. É muito triste essa situação, que mostra o contraste entre o extremamente pobre e o extremamente rico. Boa tarde a todos. Estamos em mais um Ler o Vizinho. Eu vou ler agora a minha resenha, baseada no livro A Era da Resiliência, de Jeremy Rifkin. Então, eu vou apresentar agora ela para vocês, tá bom? Eu vou falar sobre a ascensão da consciência de biofilia, presente no livro que eu já falei o nome. Começo explicando sobre o título do livro, A Era da Resiliência, que transmite a ideia de não ficarmos vulneráveis às circunstâncias desestabilizadoras, quaisquer que sejam suas origens, e nos fortalecer. Acho isso muito importante, pois no processo do viver, constantemente acontecem situações desagradáveis que nos desestabilizam, como a morte de um ente querido, por exemplo. Então, o melhor para nós mesmos é nos fortalecer pensando, por exemplo, que isso faz parte da vida e que nós mesmos também vamos morrer e encontrar essa pessoa em outro lugar.
Em A Ascensão da Consciência de Biofilia, o chefe da ala psiquiátrica de um hospital em Nova York, em 1941, percebeu que as crianças na ala não sabiam se divertir. O pensamento científico na época, em alas infantis de hospitais e orfanatos, era que os bebês nasciam com autonomia. Então, acreditava-se que quanto mais cedo o bebê se tornasse independente, mais ajustado ele seria. Nesses lugares, era proibido dar carinho aos bebês para que eles não crescessem infantilizados. Questiono esse pensamento científico. Carinho é uma manifestação de amor e, como diz um ditado, o amor move montanhas. Acho maravilhosas as trocas de amor no mundo, que fazem as pessoas sentirem paz interna e alegria. Isso é reconfortante. Por que privar um bebê disso? Felizmente, posteriormente, uma nova teoria muda a primeira. Um psiquiatra britânico mostra que o impulso primário dos bebês era por afeição e apego, e os pais deveriam manter isso. Porém, afinal, será que as crianças que desenvolviam a afeição e o apego conseguiam desenvolver a biofilia, ou seja, desenvolver experiências cognitivas de compreensão da natureza por toda a vida? Acredito que sim, mas somente com o desenvolvimento da afeição. Isso porque acho que o apego nos tira a liberdade, deixando-nos dependentes. E isso não faz com que a gente desenvolva a compreensão. O texto dá mais informações sobre biofilia, mostrando, de acordo com Erich Fromm, psicólogo, que ela é um sentimento de atração a todos os fenômenos da vida. De maneira complementar, o autor Wilson afirma que ela é a tendência inata a se concentrar na vida e nos processos vitais. Vocês devem ter percebido, junto comigo, que vale muito a pena ascender, ou seja, elevar a nossa consciência biofílica. Como fazer isso? Nas escolas, por exemplo, as crianças devem ficar mais expostas à natureza. Isso já ocorre, porém, de acordo com Jeremy Rifkin, no seu livro, nos anos iniciais das escolas do sistema tradicional. É nessa época que isso ocorre. Nas séries mais adiantadas, isso diminui. Apesar disso, na América, estão havendo mudanças para que os jovens pensem mais na biosfera. Contudo, muitos jovens preferem interagir com realidades virtuais do que com a natureza. Finalizando, um dado positivo é que a humanidade tem habilidade para sentir empatia, que é imaginar-se no lugar da outra pessoa, compreendendo seus desejos, ideias e ações. Porém, há os que não a escolhem, então são levados pela entropia. Com a empatia, há uma imensa sensibilidade pelo outro. Já com a entropia, há uma força que nos puxa para baixo, como em mudanças climáticas catastróficas, consequência da deterioração dramática da saúde do planeta. Outro aspecto importante sobre a biofilia é que nos relacionamentos profundos há a consciência biofílica. De acordo com tudo que foi visto, na era da resiliência, em que precisamos nos fortalecer, também precisaremos aprofundar nosso impulso empático e alcançar o próximo estágio de extensão empática, que é uma consciência biofílica que leva a espécie de volta à família da vida. Uma das conclusões da minha leitura, muito animadora, é que o ser humano tem um impulso empático por seu semelhante, e é isso que o faz ser humano. Vemos, então, que vale a pena a empatia em todos nós. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para dizer, né, sobre o tema, e espero que vocês tenham gostado. E leiam livros, pessoal. Se quiserem ler um dos meus livros, meu e-mail é valeriaflorenzano14@gmail.com. Tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau. Bom, o Fábio Luiz Salgado teve uma resenha também. Ele mandou, então, A Dança entre a Estrutura e o Processo, uma reflexão pessoal, foi o nome dado
por ele, a resenha própria. Ao me debruçar sobre sua provocação, senti-me imerso em um labirinto de ideias que se entrelaçam, formando um rico tapete de reflexões sobre a condição humana. A resenha de Rock, com sua linguagem rica e suas múltiplas referências, nos convida a uma profunda imersão no universo da criação artística e da experiência individual. Concordo plenamente com Ricardo quando afirma que a existência humana é marcada por uma constante dialética entre a estrutura e o processo. Como dizia Heráclito, tudo flui e nada permanece. A vida é um rio em constante movimento, onde as estruturas sociais, históricas e biológicas moldam nossas experiências, mas não as determinam completamente. A obra de Rifkin, A Era da Resiliência, nos oferece uma perspectiva inovadora sobre essa relação, ao destacar a importância do microbioma humano, ao nos apresentar como ecossistemas complexos e em constante interação com o meio ambiente. Rifkin nos convida a repensar nossa relação com a natureza e com nós mesmos. A arte, como um espelho da alma, reflete essa dinâmica entre estrutura e processo. Ao transformar a experiência individual em obra de arte, o artista não apenas expressa a sua subjetividade, mas também contribui para a construção de um mundo simbólico compartilhado. Como afirmava Nietzsche, a arte é muito mais que um simples espelho da realidade. Ela é uma explosão, uma criação, uma nova visão do mundo. A jornada de Vicenzo, protagonista de Desnudo Mar Selvagem, é um exemplo emblemático dessa dinâmica. Ao percorrer diferentes culturas e paisagens, Vicenzo não apenas é moldado por essas experiências, mas também as transforma, criando uma nova identidade a partir dos fragmentos de sua história. É como se a vida fosse uma colcha de retalhos, onde cada pedaço carrega em si a marca de uma experiência única. A sua referência a Pondé sobre o convívio com os mortos e os que ainda não nasceram nos coloca diante de uma dimensão temporal que transcende a experiência individual. A memória, como um labirinto, nos conecta com o passado, enquanto a esperança nos projeta para o futuro. A arte, nesse sentido, é uma ponte entre esses dois mundos, permitindo-nos transcender as limitações do presente e encontrar um sentido mais profundo para a existência. A mulher, como símbolo da criação e da vida, ocupa um lugar central na obra de Ricardo. A Ode a Maria representa uma tentativa de resgatar a dimensão feminina, muitas vezes marginalizada na história. Como afirmava Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A luta pela igualdade de gênero é uma luta pela construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A ciência e a arte, em vez de serem opostas, são complementares. Ao explorar a relação entre microbioma humano e a saúde mental, meu nobre amigo Rutiliano demonstra que como a ciência pode informar a arte e vice-versa. A arte, como um laboratório de ideias, nos permite explorar as fronteiras do conhecimento e da experiência humana. Em conclusão, a provocação do Ricardo Rutiliano Rock nos convida a uma jornada intelectual e emocional, em busca de um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Ao explorar a complexa relação entre estrutura e processo, a obra de Rock nos oferece uma ferramenta poderosa para desvendar os mistérios da existência humana, possíveis direções para uma análise mais aprofundada. A dimensão política da obra, como a obra de Rock, se relaciona com as grandes questões políticas do nosso tempo, a influência da cultura popular. Quais as referências da cultura popular presentes na obra de Rock e como elas contribuem para a construção do significado? A relação entre o individual e o coletivo. Como a experiência individual se insere no contexto social mais amplo? A dimensão espiritual da obra. Quais as implicações filosóficas e religiosas da obra de Rutiliano? Ao me debruçar sobre essas questões, sinto-me cada vez mais convencido de que a obra de Rock é uma importante contribuição para o pensamento contemporâneo. Fábio Luiz Salgado. Atividade, concluindo, comercial, dita por mim, conclusão, dominada por apenas um agente em toda a sua cadeia, é chamada dumping.
trágica lembrança de uma passagem do Desnudo Mar Selvagem, aquela do Vicenzo pela América Central. Ali está a natureza dizimada pela monocultura agrícola. Isto repete-se, ampliado em A Era da Resiliência, por exploração de todo o planeta Terra pelo homem. Seguir o mesmo processo exploratório deixa um legado às próximas gerações, idêntico àquele deixado aos habitantes do Haiti, com sua debacle estrutural. Durante o furacão, suas submoradias estavam constituídas por galhos de árvore, não mais por seus troncos, derrubados pelo monocultivo. Ali morreu, durante o furacão, a doutora Gilda Arnes, pediatra, criadora da multimistura que tanto salva crianças. No mar, esse descalabro, mas mais em território lúdico, universal, fica perceptível no desequilíbrio que se dá por infestação de águas à praia. A rampa, o medo, antes de qualquer remada, alga aportada. Até o próximo Ler o Vizinho, mas não terminou ainda. O 37º Ler o Vizinho presta-se, desde hoje, 24 de novembro, domingo, tardiamente, não às 15h30, mas às 18h40, a preencher esse espaço com conteúdo autoral de obra e resenha, sim, mas sem restrição por localização geográfica. Isto é alertado aqui, pois influencia os dizeres em sequência, desde lives acontecidas. A última já foi um ensaio desafiador, dado o ineditismo do assunto pautado, a maioria dos resenhistas e seus sentidos, em construção dentro de pegada virtual, constituindo-se projeto de planejamento para o futuro que rapidamente aproxima-se. Agora destina-se à leitura que impacta o seu sentimento de leitor e resenhista, pela quebra paradigmática exposta, avizinha-se para além de seus intramuros. A obra literária Era da Resiliência, de Jeremy Rifkin, é científica, o que exige um contraponto de literatura ficcional em paralelo, na resenha que amenize tal voo alçado, então aproximado do chão. A percepção de tal performance em escrita proposta nesse encontro audiovisual. Talvez gere pertencimento cruento, porém com esperançado acolhimento, que se dê em solitude de cada leitura individual, que assim melhore sua percepção do planeta Terra, cada partícipe, diante dessa obra onde avizinhados estamos. Até a próxima live e grato pela audiência.